eu li o que o Trump falou, né? Tá lendo aqui, logo no início do programa, o comunicado que está no site oficial da Casa Branca, inclusive. E, bem, chama a atenção duas coisas. A primeira é que ele comenta de que autoridades que teriam conversado com ele teriam indicado o Trump a retirar essas tarifas, tá? Daí, tem várias camadas de interpretação aqui. É importante que você entenda que não existe linearidade na geopolítica, tá? As coisas não são preto no branco, as coisas são muito complexas e você tem que olhar também do lado do Trump. O que o Trump está passando agora? Tem essa questão da popularidade, por quê? Por causa do preço das coisas, né? O preço das coisas teve uma queda, principalmente em relação a combustível, mas não foi a queda que o Trump gostaria que fosse. Muita gente ainda não sentiu baratear os produtos aqui. Então, é possível que, agora aqui é uma análise, tá? De que essas autoridades comerciais aqui dos Estados Unidos tenham indicado ao Trump que, olha, essa tarifa do Brasil, com esses produtos, com essa lista de produtos aqui, vai impactar na subida de preço para o americano. E ia ter uma inflação alimentar nos Estados Unidos. Pois é. Que, por culpa dos 4 anos do governo Biden, que foi terrível o aumento do preço do supermercado. Inclusive, um dos grandes motivos pelo qual o Trump ganhou de lavada, porque todos os 7 swing states votaram republicano, foi exatamente o preço da comida. O preço dos groceries, né? O preço lá daquelas compras que você faz no mercado todo mês. Isso, para o americano, é inadmissível. Essa coisa que o brasileiro tem de, rapaz, o preço aumentou, não vai dar para comprar o iogurte, não vai dar para comprar o chocolate, esse mês vai ter que apertar um pouco. Para o americano é inadmissível isso. Lembrando, Max, sabe, gente, te cortar, lembrando que o Trump só mexeu naquilo que vai no prato do americano. Né? Pois é. Então, máquinas, minerais, produtos químicos, continua. Até tem lá, continua lá. Café, carne, frutas. A coisa foi carne bovina, café, cacau, frutas, banana, tomate, legumes, alguns legumes e outros alimentos populares do mercado americano. Né? É bom lembrar isso. Tem na lista também, mas porque é uma lista que é genérica, né? Não é uma lista específica, pelo que eu estava lendo aqui. Tem avião, helicóptero. Mas avião até produz para Embraer, mas um helicóptero. Bem, mas deixa eu só, porque eu queria pegar da fala do Trump, aqui, do comunicado do Trump, né? E vamos tentar sair um pouco do que a mídia vai falar, porque a mídia vai vir com tudo, falando do Lula, não sei o quê. Então, essa questão dele falar de que conversou com várias autoridades que teriam dito para ele tirar as tarifas dessa lista. Então, o primeiro ponto para mim seria esse. O segundo ponto é que aqui há o devido processo legal. Então, você pode apelar contra o governo Trump na Comissão de Comércio, agora não lembro o nome exato, mas seria a Comissão de Comércio Internacional. Tá? Tentando sair de quadro. Então, você pode apelar. E não é bom para o Trump que o Brasil apelasse e conseguisse reverter algumas coisas. Sobretudo alimentares, né? Então ele precisa provar, para manter os 40% de tarifa, o Trump precisa provar de que naquele setor, naqueles produtos, o Brasil faz medidas comerciais injustas, tá? Então, provavelmente, isso também deve ter pesado nessa decisão. Lembrando que se o Brasil aderir à moeda do BRICS, e tudo que o Lula já falou que vai fazer, pronto, acabou, vai ser tarifa de 50%. Uhum. É bom lembrar isso. Volta tudo, ainda volta com 50%. Sim, e ainda tem um outro ponto, que recentemente o Brasil tinha anunciado de que ia diminuir a importação de diesel russo, lembra disso? Uhum. Que era uma condição que o Trump tinha pedido, que esses 40% tinham a ver também com isso, para enfraquecer a Rússia na guerra da Ucrânia. Então, tem esse primeiro ponto que eu acho que é muito importante. O segundo ponto que ele de fato fala no comunicado dele, de que começou as negociações com o Brasil. Que é aí que eu acho que tem a ver com essa baixa, com esse anúncio de que o Brasil iria importar menos diesel, tá? Então tem esses dois grandes pontos. As autoridades americanas teriam recomendado, e isso pode ter a ver, né, tanto com a questão do preço aqui, tá, que vai impactar, quanto também a possibilidade de que isso se reverta num tribunal e o Trump fique mal com isso. Eles não gostam disso. Aqui não tem essa história de você fazer alguma coisa de orelhada e depois de alguém mostrar para você que não, olha, o que você fez aqui tá errado por causa disso. Não. Então, antes de que isso acontecesse, ele recuaria. Se esse foi um dos motivos, né? Que eu estou especulando, tá, gente? Estou trazendo para vocês, pela fala do Trump, pelo comunicado oficial que está na Casa Branca, o que dá para a gente concluir. E a segunda coisa é essa, que ele fala das negociações com o governo brasileiro, que eu acredito que tem a ver com o governo brasileiro ter se comprometido a diminuir a compra de diesel russo. Eu nem acho que foi isso, cara. Para mim, assim, esse argumento ele é válido, tecnicamente falando. O ponto crucial era, o Trump não poderia provocar um problema inflacionário nos Estados Unidos, ponto, acabou. Não, mas são os dois pontos que eu estou trazendo. Eu não sei qual é, porque eu não tenho informações de bastidores, mas para mim só tem essas duas possibilidades. O problema é inflacionário. 1/3 do café consumido nos Estados Unidos é brasileiro. 1/3. Mas agora e os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de café do planeta. Esse recuo nas tarifas não tem nada a ver, não é mérito nenhum
do Lula. Tudo que o Lula diz que conseguiu, se for algo positivo, que é muito raro, não foi ele que conseguiu, entendeu? Apesar do Lula, conseguiu-se isso. Tem que se entender assim, não tem nada a ver com as reuniõezinhas, né, do Marco Rubio com o Mauro Vieira, é uma questão interna, popularidade baixa, tem que controlar a inflação, né? É ano que vem, né, que tem as eleições de meio de ano? Quando é que é? Ano que vem, né? Ano que vem tem as eleições de midterm aqui, né? Ele não pode vacilar, ele tem maioria no Senado, tem maioria na Câmara dos Deputados, então ele precisa estar ligado nisso, não tem nada a ver com Lula. Lula não conseguiu absolutamente nada, Mauro Vieira muito menos ainda, entendeu? Não, quanto a isso. E eu, sinceramente, eu queria que viesse mais Magnitsky, mas tarifa não, porque você acaba provocando desemprego, né? Muita gente acaba quebrando, gente que tinha todo o seu mercado voltado para os Estados Unidos, tá, que todo mundo não vende só para os Estados Unidos, mas é o segundo, né? É o segundo maior importador de produto brasileiro depois da China, graças ao Lula. Como é que é a situação? É ótimo, né? Você depender do mercado chinês, é péssimo, né? Mas foi também o Lula que conseguiu essa porcaria. Então eu prefiro, sinceramente, que vamos pro jogo, entendo que o Lula não conseguiu nada, absolutamente nada, muito pelo contrário, e torcer para vir mais Magnitsky. Repito, não é o Lula que está ganhando alguma coisa, é o Trump que está calculando o movimento interno. Eu insisto nessa tecla. A questão alimentícia aqui, ela pesa. O Trump não está recuando. Ele está dando uma chance para dizer o seguinte, olha, há uma certa... Porque lembra quando a gente falou da importância do Brasil no cenário geopolítico e no cenário, por exemplo, qual o papel alimentício do Brasil numa guerra? Lembra quando a gente fez essa explicação global? Cara, ninguém quer perder um quintal como o Brasil numa guerra. Ninguém é maluco de querer. E aí, óbvio, né? O Trump não quer que o Brasil fique no colo da China. Então rolou alguma influência, sim, do regime Lula, de dizer o seguinte, a gente vai recuar e rever, né, aquele papinho do PT, né? Vai recuar e rever essa questão de adesão de moeda do BRICS. Eu quero ver a hora que eles não conseguirem comprovar o que eles estão falando, vai dar muita merda. Porque você sabe qual o regime que ficou falando para Washington um monte de vezes? Não, mas a gente vai para outro caminho, a gente vai para outra via. Sabe qual foi o regime na América Latina que falou isso para Washington 1 zilhão de vezes? Venezuela. O ponto é esse, ele não recuou no que ele vai fazer na Venezuela, e ele sabe que a próxima parada é o Brasil. Eu só não sei ainda, eu estava conversando com algumas pessoas de serviço de inteligência, umas fontes bem interessantes, e eles falaram assim, olha, vai ser concomitante a atuação na Colômbia e Brasil. Eu falei assim, pô, mas dá para fazer concomitante? Assim, não, será concomitante. O que será feito na Colômbia será feito no Brasil. Eu falei assim, eu, Alan, dentro dos meus limites de meio de ação, de observação, etc., eu vejo o Brasil posterior à Colômbia. Tá? Mas quem me falou isso é porque sabe qual é o grau de participação do Brasil na Venezuela. E, de fato, o grau de participação do Brasil na Venezuela é infinitamente maior do que o da Colômbia. O chefe é o Lula, né, do narcotráfico. Exatamente. Né? Exatamente. O Lula é o chefão. E aí, meu irmão, o Trump não recuou nem um pouco em relação a isso. Você tem... Agora, eu acho interessante o seguinte, com relação às taxas, né, caindo, né, e não foram todas, né, bom lembrar isso, eu vou repetir para vocês, só pegou aquilo que era problema inflacionário nos Estados Unidos. Então, de novo, café, carne, cacau, frutas, etc. Não pegou nada de infraestrutura. Tá? Então, máquina, mineral, produto químico, manufaturado diverso. Estou olhando aqui, ó, bens de consumo não alimentícios, meu irmão, continua. Tá? A tarifa da seção 232 aço e alumínio continua. Tá? Continuam separadas e não se sobrepõe a de 40%. E a ameaça de 50% por causa do BRICS. Ele repetiu, o Trump já falou isso várias vezes, 50%. Ele ainda não implementou. Inclusive, você estava falando do lance da moeda, né, do BRICS, de fazer uma moeda. Eu lembro que eu vi na época o Xi Jinping negando. Pode ser, lógico, erística, mentira, né, mas eu vi ele negando na cara lá do pessoal. A China e a Rússia negaram. Não negaram. A ideia é do Lula. Jogaram na cara do Lula. A ideia é do Lula. Então foi o Lula. Né? Então isso é verídico, né? Porque eu tava pensando nisso. Eu falei, eu já vi o Xi Jinping falando que não quer saber. Mas por que a Dilma é presidente, cara, do BRICS, é isso? Do Banco do BRICS. É presidente, né? Não tinha alguém piorzinho, não? Agora, o mais incrível é o seguinte: a galera que vai celebrar isso aí não vai ser a mesma galera que vai reconhecer, por exemplo, que eles falaram assim: pô, o Eduardo fez um trabalho maravilhoso com a Lei Magnitsky, mas pô, ele tinha que ter se metido o dedo na tarifa. Não era isso que o pessoal falava? O que o Silas falou? Que vazou o áudio. Né? O que o Silas reclamou? O que o Tarcísio reclamou? O que o Zema reclamou? O que o Caiado reclamou? O que toda essa galera que tá querendo pegar o espólio do Bolsonaro falou? Pô, não, o Eduardo, se ele fizer só o Magnitsky, tudo bem, mas aí o problema foi a tarifa. Aí todo mundo explicou. Como se fosse a culpa do Eduardo. Exato. Todo mundo falou assim: a tarifa não tem nada a ver com o Eduardo. A tarifa não tem nada a ver com o Eduardo. Beleza. Aí agora que parte das tarifas recuaram, ninguém vai reconhecer que o Eduardo tá conseguindo continua de pé. A tarifa não tinha nada a ver com o Eduardo. Alguém vai reconhecer isso agora?
Vocês vão ver o Tarcísio reconhecendo isso agora? Vocês vão ver o Zema reconhecendo isso agora? Vocês vão ver o Caiado? Não, eles vão achar que foi mérito do governo Lula. Sendo que, na verdade, é o Trump olhando pro quintal dele, americano. Cara, o Walmart, o Publix, os mercadinhos daqui da Flórida, Audi, né? Os Audi da vida, todos os mercados aqui seriam afetados com isso. É. Todos, repito, todos. Vamos deixar claro uma coisa, tá? Os esquerdistas são chefes em criar desestabilização. Que tipo de desinformação foi lançada quando o Eduardo Bolsonaro conseguiu a Lei Magnitsky? Que o Eduardo Bolsonaro fudeu o Brasil com as taxas. Porque as taxas iam ferrar o Brasil. Porra, uma merda, que não sei o quê. E o Eduardo, tudo sem graça. Pô, não tem nada a ver comigo. A gente só falou da questão da Lei Magnitsky, porque os caras estão violando direitos humanos fundamentais, blá, blá, blá. Beleza. As taxas foram só para o Brasil? Digam aí. Não. Certo? As taxas não foram só para o Brasil. Então as taxas nem sequer estavam relacionadas única e exclusivamente ao Brasil. E os objetivos que o Trump falou das taxas, segundo o Trump, era o que estava sendo feito com o Bolsonaro e os problemas do Brasil querer dar pitaco à empresa americana, tirando competitividade. Até aqui eu tô mentindo? Eu tenho um ponto, mas quando você quiser falar... Não, é porque isso que você falou é muito importante, as pessoas têm que entender. As tarifas foram impostas a dezenas e dezenas de países. Vocês podem olhar, todo mundo que teve tarifaço imposto pelos Estados Unidos e imediatamente sentou para conversar com o Trump, ele saiu com ganho. Ele recuou. México, Colômbia, o Brasil se reuniu com o Trump, o Lula, né, o esbarrão na ONU, mais uma videoconferência, mais um encontro na Malásia, 3 vezes. O Marco Rubio e o Mauro Vieira tiveram no mínimo 4 encontros e nada foi conseguido. Então estou vendo aqui, tia poeta, Trump arregou, acabou, porra, não. Isso é desinformação. Não, ela não sabe, mas ela está repetindo o que a esquerda quer falar. Eu não sei se é Thiago, é T-H-I-A. Não, mas assim, é o discurso que a esquerda está utilizando. O que é importante, o nosso papel a partir de agora é mostrar tudo isso. Não foi o Lula, é uma questão interna. Não foi o Lula, não foi o governo brasileiro. Tia poeta, tarifa alta é ruim para o brasileiro, para o Brasil de verdade, é ruim para o americano e para nós que moramos aqui também. Todo mundo que mora aqui, tarifa alta em produto de importação é ruim. Então, para os países de verdade, esquecendo quem está ali no poder, é ruim. Eu falei, cara, eu não gosto dessa história de tarifa. Eu queria mais Magnitsky, mais Magnitsky. E vamos aos pontos, né? Então, por exemplo, vamos lá. Eu estou aqui trazendo para vocês um cenário de que, primeiro, o Trump, ele retirou isso de México. Eu estou com a lista dos países aqui, tá? Antes que alguém... Porque se alguém fala assim, é o mérito de Itamaraty... Pô, então é mérito... Não, vamos falar, porque tem Sidônio Palmeira lá que só faz mentir. Não, a propaganda enganosa então é mérito do graça. Então é mérito do Itamaraty, vamos dizer assim, né? Do México, da Colômbia, do Vietnã, da Filipinas, da Guatemala, da Nicarágua, da Tailândia, da Etiópia. Você entendeu ou não? Porque assim, se você fala assim, não, é mérito do Itamaraty, do Lula ter conseguido isso aqui. Então é mérito das relações exteriores. Do México, da Colômbia, do Vietnã, Filipinas, Guatemala, Nicarágua, Tailândia e Etiópia. Porque eles todos tiveram alívio de taxas. Todos. Todos esses 8 países. E tem mais, tá? A lista é maior. Foi muito mais. Então o Trump, ele não fez uma jogada fiscal. Política, melhor dizendo. Ele fez um negócio que é meramente econômico, não diplomático. Então vamos aos fatos. O Trump sabe, tá aqui, não produz café nos Estados Unidos. Eu falei pra vocês, importa. Depende do cacau importado, do Brasil. O setor de frutas é estruturalmente fraco nos Estados Unidos por uma questão óbvia. Metade deste país aqui fica sob neve. Vamos lembrar isso, gente. É uma coisa meio óbvia. Tá? Aqui não tem como você ficar produzindo frutas igual no Brasil. Sim. No Brasil, você produz fruta em qualquer lugar, em todos os 27 estados. Você tem fruta que não acaba mais em tudo quanto é lugar do Brasil. A carne brasileira reduz o preço na prateleira do americano. Então ele voltou, né, a questão das tarifas para não inflacionar. Ele consegue fazer esse jogo, porque senão ele inflaciona os produtos nos Estados Unidos. Só que o Trump retirou temporariamente essas tarifas do Brasil no momento em que ele retirou de todos esses países que eu mencionei assim. Alan, só te perguntar, ele não fez isso com a China também? E a China é super inimigo. Então, ele foi, sentou com o Xi Jinping e fez a mesma coisa. Ele não quer dizer que ele ame a China, não quer dizer que ele ame a Rússia, enfim, ele sentou com todo mundo. Né? Ele só tirou as tarifas dos produtos agrícolas porque os Estados Unidos não são competitivos nesses produtos. Gente, vamos entender o que é isso. O americano não tem como produzir fruta, não tem como produzir café, não tem terra, não tem clima, não tem lugar para fazer isso aqui. Não tem. Pô, mas o Texas, né, quentinho, neva. Neva no Texas. Né? Não sei se todo brasileiro sabe disso, mas é óbvio, né? Neva no Texas. Neva não é pouco. Então você baixa a inflação fazendo esse recuo. Você não aumenta a inflação. E ele precisava fazer isso. Só que, aí aqui que tá o ponto que a imprensa não vai falar para vocês.
os 50% voltados da tarifa Moraes continuam intactos. E essa é a sacanagem que ninguém fala. Tá? Vamos lá. 40 mais 10, né? 50% continua intacta. Ou seja, não mudou nada. O Trump revogou, suspendeu, renegociou ou modificou as tarifas punitivas aplicadas sobre o Brasil como país. Isso não mudou, tá? Então a tarifa Moraes punitiva, ela continua valendo integralmente para manufaturados, para industrializados, produtos químicos, máquinas, produtos metálicos e bens de consumos não alimentícios. Está intacta. Isso, por exemplo, não tem nos outros 9 países que eu mencionei. Então, cadê o mérito do Itamaraty? Zero.